Olá, meu nome é Samara. Hoje daremos início à nossa aula 1 e 2 do componente curricular Aspectos Legais da Administração. Como primeiro tema, iremos falar sobre normas. Normas. Normas que regulamentam as relações sociais, conceito básico de direito, o direito e a moral. Normas que regulamentam as relações sociais. Qualquer sociedade, ela necessita de regulamentação para a vida em sociedade. Caso contrário, haveria muitas divergências entre as pessoas. A vida em sociedade é uma característica que se consolidou na humanidade ao longo do aprimoramento das relações. O direito regulamenta o comportamento humano em sociedade naquilo que é valorado como juridicamente relevante pelo legislador. A regra, lei ou norma, seja ela jurídica, moral, ética, religiosa, científica, filosófica ou médica, é produzida para prescrever alguma coisa. Tudo que determina alguma coisa é alguém ou para alguma coisa. É chamado de regra, norma ou lei. Conceitos básicos de direito. No primeiro momento, a gente precisa entender o que é direito. Qual o seu conceito básico e por que ele é relevante para a vida em sociedade. O vocábulo direito deriva do latim directus, que corresponde à qualidade do que está conforme a regra, segundo Martins. Outros significados. O direito também pode ser chamado de norma, é o que segue correto, é o que está determinado pela legislação. A norma, exemplo, leis, com seus artigos, autorização, permissão para fazer algo, exemplo, habilitação para dirigir veículos, qualidade de justos, ordem da autoridade, conjunto de regras jurídicas, poder de um sujeito exigir a prestação de um dever por parte de outro, direito subjetivo e, primeiro de tudo, o ideal de justiça. O direito e a moral. A gente tem que fazer uma relação bem diferente. O que é direito e o que é moral. Nem sempre o que está garantido na legislação, ela é moralmente correto, é moralmente aceito. E nem sempre o que é moralmente aceito está regulamentado no direito em suas normas. As regras do direito, quando descumpridas, dão origem a uma sanção de ordem pública, originada do Estado, visto que são obrigatórias. Para ser obrigatória, há a necessidade da vinda do Estado. As regras da moral não são obrigatórias e, quando descumpridas, ensejam sentimentos de natureza íntima em cada indivíduo, isto é, culpa, vergonha, arrependimento, censura pessoal e mesmo social, embora não resultem em sanções aplicadas por autoridades legalmente constituídas. Então, alguma coisa que pode ser moralmente distorcida, pode ser moralmente não aceita por um determinado grupo, como, por exemplo, uma norma religiosa, não significa que essa mesma norma vai estar legalmente proibida ou aceita na legislação. Normas jurídicas. Características das normas jurídicas, estrutura das normas jurídicas de conduta e classificação das normas jurídicas. Como a gente pode classificar? Características das normas. Para ser norma, o que é primordial? Primeiro, ela tem que ser genérica. Uma norma não pode ser criada especificamente para uma pessoa. A norma vem para toda uma sociedade, para todo um grupo. Significa que a norma jurídica consiste em ter vários indivíduos como destinatário, quer sejam todas as pessoas da sociedade, quer sejam apenas um grupo. A norma, ela também se caracteriza pelo autorizamento. Tal característica distingue a lei das demais normas. Jurídica autoriza que o lesado exija o cumprimento da lei ou a reparação pelo mal causado. Se existe uma norma que regulamenta um determinado ponto, há um direito, há uma garantia por parte daquelas pessoas que estão lesadas de exigir na justiça que ela seja cumprida. Bilateralidade. A norma jurídica sempre pressupõe um mínimo de duas partes.
aquele que exige a conduta, que é o poder de exigir, e aquele que presta tal conduta, dever de cumprir. Consiste em estabelecer a uns determinado dever jurídico e a outros a possibilidade de exigir seu cumprimento. Lembrando aqui que a gente está falando o termo possibilidade. Não significa que sempre que uma pessoa está lesada, ela vai recorrer, vai exigir o seu cumprimento. Significa apenas que ela pode exigir. Caso ela queira, haverá uma possibilidade. Sujeitos da relação jurídica. Nós vamos ter dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo é o credor da prestação principal, obrigação principal, titular do direito subjetivo. E o sujeito passivo, nós temos o titular do dever jurídico. Outra característica da norma é a coercibilidade. Então, ela é obrigatória. Caso ela não seja cumprida, há uma sanção. Coercibilidade é a possibilidade do uso da força da lei para combater o destinatário da norma que não observou a obrigatoriedade do ato. A regra do direito é imperativa, pois estabelece comandos que devem ser compulsoriamente observados. Quando a gente fala que ela é coercitiva, não significa sempre uma sanção de prisão. Pode ser uma sanção de pagar uma multa, por exemplo. Imperatividade. A norma jurídica impõe ao destinatário a obrigação de ser observada e obedecida. Isto é, ela é imperativa, pois deve ser cumprida e observada por todos. Abstração. A norma jurídica é abstrata, ou seja, a norma estabelece uma ação ou um ato abstrato. Hipotético, pois se a norma regulasse os casos concretos, não conseguiria o legislador prever todas as situações sociais possíveis. Diariamente ocorrem N situações na sociedade, N conflitos que precisam ser dirimidos. Seria impossível a norma prever todos os casos em potencial. Então, desta forma, ela é feita de norma abstrata. Caberá, então, ao juiz, ao Poder Judiciário, no momento em que foi exigida que essa lei feriu algum direito de alguém, no momento de ser analisado o caso concreto, o juiz vai aplicar, vai buscar a norma, que é um caso, que ela é abstrata, e vai aplicar ao caso concreto. Estruturas da norma jurídica de conduta. Toda regra de conduta é composta de duas partes. A parte 1 descreve abstratamente um fato, qualquer da vida, e tal fato é escolhido pelo legislador para se tornar lei. Normalmente, esse fato é o que está se desejando, o que é que a sociedade almeja. O que temos que ter sempre em mente é que a norma é criada para a sociedade e não a sociedade para a norma. Parte 2. Prescreve um resultado, uma ação e uma consequência. Então, se a parte 1 não for cumprida, haverá uma consequência. A primeira delas denomina-se hipótese de incidência legal, descritor, antecedente ou fato típico. A segunda, consequência jurídica ou prescritor. Quanto à classificação. Primeiro, quanto ao território. A legislação possui eficácia territorial. A mesma norma não é aplicada ao mesmo tempo para todo o território. Haverá uma diferença. Existem normas que têm a aplicação territorial em todo o estado, outras apenas em um estado específico, por exemplo, o estado do Tocantins, e há normas que são municipais aplicadas apenas a um determinado município. Quanto à natureza, divide-se em material e processual. As leis materiais são, em regra, principais, enquanto as processuais são de natureza instrumental. As leis materiais reúnem normas de conduta social que definem os direitos e deveres das pessoas. Elas vão explicar aqui o que é, quais são as garantias,
Exemplo, o que está normatizado no Código Penal, o que está normatizado no Código Civil. É diferente da lei processual, porque você vai ter, num lado, na lei material, a garantia do direito e no processo você irá descobrir como fazer para que esse direito seja garantido. Então teremos as leis processuais, que são regras de procedimento no andamento de questões forenses, isto é, são normas que estabelecem os meios de realizações do direito, ou seja, regulam os direitos e deveres dos órgãos jurisdicionais e das partes no processo. Quanto ao destino, como pode estar classificada a norma? Geral, refere-se às normas jurídicas que se aplicam ao sistema de relações jurídicas, ou seja, a qualquer pessoa. A especial, ela já vem de uma forma diferenciada. São aquelas que se afastam do direito comum e se destinam a situações jurídicas específicas, ou seja, são aplicadas apenas a determinadas pessoas. Observe que aqui está no plural. Quando nós falamos de normas que elas são mais específicas, não estamos dizendo que vai ser aplicada apenas a uma pessoa, são pessoas ou grupo de pessoas. Divisão da norma jurídica. Como é que a norma jurídica pode estar dividida? Primeiro, e também com relação à hierarquia das normas. A norma vai estar dividida em artigos, alíneas, que elas, lembrar aqui um ponto. A gente vai ter artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o artigo 9º. A partir daí é artigo 10, 11, artigo 12, artigo 100 e assim sucessivamente. Parágrafos. Caso exista apenas um parágrafo, é colocado parágrafo único. Caso existam vários parágrafos, você vai encontrar escrito parágrafo 1º com este símbolo aqui. Incisos são escritos por meio de números romanos, que está 1º, 2º, 3º, 4º e assim sucessivamente. Alíneas são indicadas por meio de letras minúsculas. Temos a linha A, B, C, D e sucessivamente. A hierarquia das normas. Nem todas as normas elas vão possuir o mesmo poder. Uma norma se sobrepõe à outra. Por que é necessário saber isso aí? Há momentos que essas normas podem entrar em conflito. E se elas entrarem em conflito, precisa o juiz saber qual é a que vai prevalecer. Qual é a norma que em determinada situação ela fica acima da que está. Quando em que momento podemos dirimir esse conflito de normas? A essa hierarquia dá-se o nome de ordenamento jurídico, o que significa um conjunto de normas jurídicas organizadas segundo uma graduação de autoridade. As normas constitucionais, elas são as primeiras. Ela que está no topo da pirâmide. Estão no topo do ordenamento jurídico e são superiores a todas as demais regras. Todas as normas jurídicas, elas devem respeitar a Constituição. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisórias, todas essas estão no mesmo nível de hierarquia. Quanto às leis federais, estaduais e municipais, não há hierarquia entre estas, visto que a Constituição Federal fixa a competência legislativa de cada ente. Então, a gente às vezes tem a falsa impressão que sempre uma lei federal vai se sobrepor a uma lei municipal, e nem sempre isso ocorre. Teremos que observar o que a Constituição falou sobre competência de cada ente federativo. Se a competência para legislar for do município e existir uma lei federal que vá de encontro a essa lei municipal, irá se sobrepor à lei municipal. Porque o que vai determinar é a competência. E onde estão essas competências? Estabelecidas na própria Constituição. A Constituição Federal. A Constituição é o estatuto legal básico que orienta todos os ramos do direito, invalidando as leis
com elas não estejam em harmonia, é a lei maior, a qual devem adequar-se todas as outras leis. Nenhuma lei, se a Constituição determinar que um ponto deve ser de uma determinada forma, não poderá, nenhuma outra lei, pode ser especial, ordinária, lei delegada, medida provisória, não pode se contrapor à Constituição. Caso contrário, ela pode ser considerada inconstitucional e todos os atos ali derivados poderão ser considerados nulos. Emenda à Constituição Federal. Uma modificação do texto da Constituição Federal deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Lei complementar é uma lei que tem como propósito complementar, explicar, adicionar algo à Constituição, que é uma lei ordinária. O seu campo material é alcançado por exclusão. Lei delegada é um ato normativo elaborado pelo Presidente da República, autorizando, mediante resolução do Congresso Nacional, em casos apenas de relevância e urgência. Medida provisória. Muito comum se falar em medida provisórias. É um ato do chefe do Executivo. São atos editados pelo Presidente da República, com força de lei, em casos de relevância e urgência, devendo ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. É feita a medida provisória, imediatamente deve ser levado ao Legislativo para fazer análise e a publicação de uma lei. Caso essa lei não seja publicada num prazo no máximo de 60 dias, então a medida provisória deixará de valer. Decreto legislativo. São atos destinados a regular a matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. Está tudo especificado no artigo 49 da Constituição, que tenha efeitos externos a ele e independem de sanção e veto, como a ratificação de tratados internacionais, julgamento das contas do Presidente da República, dentre outras matérias. Resolução legislativa. São atos destinados a regular a matéria de competência do Poder Legislativo, do Congresso Nacional e de suas casas, mas com efeitos internos. Assim, os regimentos internos são aprovados por resoluções. As portarias são atos normativos internos, isto é, expedidos pelos chefes de órgãos, repartições, etc. Vamos falar agora de fontes do direito. O que é fonte? Quando a gente fala de fonte, a gente fala de origem. Então, qual é a origem do direito? De onde ele provém? Como surgem essas normas? A diferença entre fato e fato jurídico. Divisão de fontes do direito. Fontes, origem do direito. As fontes do direito são os fatos jurídicos que resultam as normas. Diferença entre fato e fato jurídico. Nem todo e qualquer fato que ocorre abala o mundo jurídico. Não pode ser assim. Qualquer fato, ele precisa estar no mundo jurídico para ser considerado como tal. Fato é qualquer acontecimento. Contudo, nem todos os acontecimentos são relevantes para o direito, pois não criam, extinguem ou modificam situações jurídicas. Qual o conceito de fato jurídico? É todo o acontecimento, e este acontecimento pode ser natural ou humano, capaz de criar, conservar, modificar ou extinguir relações ou situações jurídicas. Quando a gente fala de um acontecimento natural, exemplo, uma pessoa tem uma propriedade. Esta propriedade está à beira de um lago. Vem uma enxurrada e leva boa parte dessa propriedade. Uma propriedade que tinha um número X de metragem pode ser reduzida. Então, afetou o mundo jurídico. Por quê? Quando uma pessoa tem uma propriedade, essa propriedade está explícita na escritura pública a metragem. Então, com uma enxurrada pode haver, inclusive, uma redução. Quando nós falamos de algum fato ocorrido em decorrência do ser humano, pode ser um contrato de compra e venda. É um exemplo. Fato humano.
Fatos jurídicos humanos divide-se em ilícito, quando realizado em conformidade com o ordenamento jurídico, com efeitos que derivam em lei. E fatos ilícitos, quando realizados em desconformidade com o ordenamento jurídico, cujos efeitos não derivam de lei. A gente tem que observar que nós estamos falando aqui das pessoas físicas. Então, neste caso, não há necessidade de tudo estar prescrito em lei. Quando falamos de pessoas físicas, estamos dizendo o seguinte: essas pessoas podem realizar qualquer ato, desde que não seja proibido em lei. Se for proibido em lei e essa pessoa realizar determinado ato, ela está cometendo um ato ilícito. Divisão das fontes do direito. Temos fontes materiais, são a origem do direito, elas produzem o direito e consideram os fatos e fenômenos sociais. E existem as fontes formais, as fontes formais são os meios ou as formas pelos quais o direito positivo se manifesta na história, ou então os meios pelos quais o direito positivo pode ser conhecido. Considerações dessa primeira aula. O direito está presente no cotidiano de todos, norteando a possibilidade e possibilitando a vida em sociedade. Relevante ressaltar o papel do direito na administração, especificamente com o estabelecimento de normas que direcionem regras na administração das empresas em geral. Então, para que nós possamos viver em sociedade, há a necessidade da regulamentação, de estabelecimento de limites, onde cada um sabe até onde pode ir e, caso ultrapasse esse limite, poderá sofrer algum tipo de sanção. Na aula 2, a gente vai observar as leis, o costume e a jurisprudência. Primeiro ponto, lei. O que é lei? Representa todo ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa. Para ser lei, o legislador, o poder legislativo, tem que promulgá-la. E não é apenas votá-la, tem que haver a publicação. Após a publicação, poderemos dizer que nós temos uma lei que deve ser obedecida por todos ou por um grupo da sociedade. Onde estão as prerrogativas, como deve ser essa lei, qual o quórum mínimo, quem estabelece isso? A própria Constituição. O costume. O costume, também chamado de direito consuetudinário ou direito costumeiro, pode ser conceituado como a norma aceita como obrigatória pela consciência do povo, sem que o poder público a tenha estabelecido. Nesse caso, nós temos determinadas ações, principalmente no direito empresarial, que as pessoas realizam com tanta constância há tantos anos, que essas normas, por causa do costume ali daquele grupo, termina se tornando obrigatória. Doutrina. A doutrina jurídica também pode ser chamada de direito científico e é o conjunto de indagações, estudos, pesquisas e pareceres desenvolvidos por juristas, doutrinadores, operadores do direito, cientistas do direito. Onde você encontra isso? Nos manuais. Por exemplo, Manual de Direito Administrativo, Manual de Direito Constitucional, vários volumes, várias obras de direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Lá, o doutrinador vai expor ainda sua opinião. Jurisprudência. São decisões reiteradas, repetidas, constantes e pacíficas dos tribunais sobre determinado assunto. Vale lembrar aqui que não há especificação de quantas decisões são necessárias, mas tem que estar no plural. São várias decisões e não apenas de um juiz singular. São várias decisões reiteradas sobre determinado assunto dos tribunais, para ser considerado jurisprudência. Direito público e direito privado. Qual é a diferença? Divisão está definido em direito público e direito privado, outros critérios de identificação e a diferença entre público e privado. Divisão do direito.
Temos que ter em mente que o direito é único, existe apenas um direito, mas para facilitar o estudo, há essa divisão em direito público e privado, e ainda dentro do direito público e dentro do direito privado, há várias divisões, como direito penal, direito civil, direito constitucional, direito tributário. Isso tudo facilita o estudo e o desenvolvimento de suas ações e de suas atividades. Ramo do direito será considerado público quando as relações em que o Estado é parte. Direito constitucional é um exemplo do direito público, porque uma das partes é o Estado. As relações com outro Estado, direito internacional. As relações com os particulares, deriva do poder soberano do Estado atuando na tutela do bem coletivo. Outros exemplos de direito público, direito administrativo e direito tributário. Ramo do direito será assegurado privado quando regula as relações entre sujeitos em igualdade de posição. Não estamos falando aqui de Estado, apenas sujeitos privados que estão em uma determinada relação. Outros critérios de identificação podemos observar. O público, quando o objeto da relação jurídica é de interesse público, tem como objetivo a coletividade, enquanto do privado, quando prevalece o interesse particular. Quando a gente fala de uma relação, por exemplo, de compra e venda entre duas pessoas físicas, nós nos remetemos ao direito civil, estamos falando de direito privado. Porém, se há uma necessidade de compra e venda entre a administração pública e um determinado particular, os critérios serão outros. Então, desta forma, teremos que buscar os ensinamentos do direito administrativo. Quanto à forma, relações de coordenação. As partes se encontram numa situação de igualdade. Relações de subordinação. Uma das partes possui posição de superioridade. Quando nós estamos falando do direito público, onde a administração pública ela está presente, ela terá, com certeza, uma superioridade sobre os demais. Prazos serão contados diferentes, preferências serão diferentes também. Por quê? Porque nós estamos falando aí do interesse da coletividade. Não poderá haver dano ao patrimônio público. Diferença entre público e privado. As relações de direito privado acontecem no sentido horizontal. Já no direito público tem a verticalidade que impõe ao poder público uma posição de superioridade frente aos particulares em função da manutenção do interesse público. Principais ramos do direito. Nós temos direito constitucional, administrativo, direito do consumidor, direito penal, direito processual, direito tributário, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho e direito da seguridade social. Lembrando que o direito é único, porém, para facilitar o seu estudo, para facilitar a atuação desse direito na sociedade, há uma necessidade que haja uma divisão e cada direito ele deve obedecer primeiramente à Constituição e cada um possuirá algumas peculiaridades. Direito constitucional. Lei máxima do Estado. Regula a estrutura fundamental do Estado e determina as funções dos respectivos órgãos. O direito administrativo. Regula a organização e o funcionamento da administração pública. Direito do consumidor, estuda as relações de consumo entre fornecedor e consumidor. Direito penal, tipifica, define e determina os tipos de sanções, penas e as medidas de segurança aos considerados ilícitos penais. Direito processual, regula o exercício do direito de ação, assim como a organização e o funcionamento dos órgãos judiciais. Então, a gente, quando fala em direito processual, a gente pode ter direito processual civil, direito processual tributário, direito processual penal. Para que a norma material do direito penal, do direito civil, do direito administrativo, ela possa ser executada, possa ser observadas as regras específicas de procedimento, nós iremos buscar o conhecimento no direito processual.
Direito tributário. Disciplina as instituições, criação, arrecadação e fiscalização dos tributos. Lembre que aqui nós não estamos falando de impostos. O direito tributário fala de tributos. Por quê? Porque abrange não apenas os impostos, mas também taxas e contribuições de melhoria. Direito civil, disciplina as pessoas naturais ou físicas e jurídicas, os negócios jurídicos, a família, as obrigações, contratos, propriedades e demais direitos. Direito empresarial, disciplina o conjunto de regras jurídicas tendentes a organizar a atividade empresarial. Direito do trabalho, disciplina os princípios e regras jurídicas aplicáveis ao trabalhador e ao empregador. Direito da Seguridade Social, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas do poder público e da sociedade, destinado a assegurar direitos. Então, esse direito da seguridade, ele abarca 3 pontos principais: saúde, seguridade social e assistência social. Direito constitucional é a teoria geral do Estado. Ele é o principal, é quem vai nortear todos os ramos do direito. O direito constitucional, segundo Penteado Filho, é o ramo do direito público fundamental à estrutura do Estado, que tem por objetivo a constituição política dele. O próprio direito constitucional, ele vai estar dividido em 2 partes, parte geral e parte especial. A geral, teoria geral do Estado. A parte especial, a própria Constituição. Quando falamos na parte geral, o Estado, no entendimento de Azambuja, é uma sociedade que se constitui essencialmente de grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para realizar o objetivo comum. A sociedade está unida para um determinado objetivo. Ela precisa estar organizada. E essa estrutura, como deve tudo estar organizado, nós podemos buscar esse conhecimento na própria Constituição Federal, na parte geral da Constituição. Formas de Estado. Forma de Estado se entende-se a divisão espacial do poder, isto é, a organização geográfica no poder, no território do Estado. O modo de exercício dele. Nós poderemos ter Estado unitário, Estado federal. É um Estado formado pela união de vários Estados-membros. É o exemplo do Brasil. A federação no direito positivo brasileiro. Como está organizado o Estado no Brasil? A organização política administrativa, a repartição de competência e as entidades administrativas. Organização político-administrativa. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 18 da Constituição, quem são? União, Estados, membros, o município e o Distrito Federal. Todos esses, eles são autônomos, certo? Mas não possuem soberania. Isso é um ponto relevante. Tem autonomia e não soberania. Repartição de competência. A União estabelece a competência para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. O que é competência da União? Legislar sobre matérias de interesse geral, interesse nacional dos Estados-membros. São assuntos direcionados ao território. Não pode um Estado legislar sobre determinado assunto de outro Estado. Os municípios também têm sua limitação territorial e eles legislam sobre matérias de interesse locais. O Distrito Federal, por disposição da Constituição, vai depender a momentos que ele está legislando sobre interesse estadual e municipal. Quem são as entidades federativas? Primeiro, a União. A União pode ser vista por 2 ângulos. Primeiro, você pode observar a União pela perspectiva de estados estrangeiros. O Brasil, diante de outros países, se manifesta como Estado que possui soberania. Se ele possui soberania, ele é respeitado perante os demais estados. Ele possui território, ele possui povo,
E ele possui uma língua específica. A União é uma pessoa jurídica de direito público que representa o Estado Federal. O Estado Federal é o todo dotado de personalidade jurídica de direito público internacional. Internamente, a União, como ela é vista? Como componente da federação, porque os outros componentes, estados, municípios e o Distrito Federal. Ela é dotada de autonomia constitucional ao lado dos Estados-membros, municípios e Distrito Federal. As competências desses entes federativos também estarão todas definidas na própria Constituição. Entidade formada pela reunião de entes políticos, ela é dotada de autonomia, personalidade jurídica, de direito público interno e prerrogativa da soberania do Estado brasileiro. E os Estados-membros? Os Estados-membros também possuem todas as suas competências, assim como a União, na Constituição Federal. Os Estados-membros possuem capacidade de auto-organização e normatização própria. A natureza também é uma pessoa jurídica de direito público interno. Municípios também. Ela possui o poder de auto-organização, possui o poder de legislar dentro do seu território. E, lembrando aqui, o município ele não vai possuir o nome Constituição Municipal. O documento máximo no município será Lei Orgânica Municipal. A natureza jurídica também pessoa jurídica de direito público interno. Fizemos agora uma abordagem sobre a noção de direito, vendo um pouco sobre normas, sobre princípios de uma maneira generalizada, a estrutura administrativa com base no direito constitucional. Agora vocês farão uma breve atividade e logo após voltaremos com as aulas 3 e a aula 4.